Bom, vamos ver outra maneira de a gente criar expressões. Eu vou criar aqui um novo projetinho, como segundo exemplo, e vou importar nesse projetinho algum arquivo que a gente já tenha trabalhado. Vim aqui, por exemplo, na edição de vídeo e pegar um videozinho. Pegar um qualquer aqui. Vou diminuir a escala desse vídeo. E imagine que eu estou fazendo aqui, por exemplo, uma TV. Tipo, eu tenho uma TV e nessa TV isso é a imagem da TV. Então eu vou criar aqui um novo sólido, preto, que eu vou jogar para trás e vai ser a TV. E daí eu vou colocar um bevel só para ter um acabamento nessa TV. Beleza. Bom, feito isso, eu também vou colocar aqui um efeito de noise. Depois a gente vai brincar bem com os efeitos. Mas vamos aplicar aqui um ruído. E vou deixar a imagem aqui preto e branco. Black and white. E... acho que só aí tá legal, né? Já parece uma TV, tipo uma TV antiga. Bom, aí eu vou colocar um botão. Eu vou criar aqui um novo sólido. Esse novo sólido eu vou fazer pequenininho. Vou colocar aqui, por exemplo, 100 pixels por 100 pixels. Na cor vermelha, para ficar bem visível. Isso aqui é o botão da TV. Como não tem muito espaço, vou deixar o botão aqui. Botão meio grande. E daí eu vou fazer esse botão ser aqui, por exemplo, um retângulo. Vou pegar o mouse mesmo e vou achatar ele. Tá, daí imagine assim, esse botão quando ele está rotacionado assim, a TV está desligada. E quando ele estiver rotacionado assim, a TV está ligada. Só como exemplo. Então, tipo, a rotação do botão define se eu liguei ou não a TV. Então, o que eu preciso fazer é associar a transparência desse objeto a essa rotação. Isso é um tipo de programação. Você pode associar uma camada a outra usando parente, como a gente já viu em outras aulas. Porém, o parente, o que ele associa é somente as propriedades relativas de um objeto para o outro. Posição, rotação e escala. Quando um objeto aumenta de escala, o outro aumenta relativamente, posição e rotação. Ele não altera a transparência de um objeto para o outro, nem coisas diferentes. Por exemplo, a rotação de um objeto altera a escala, a transparência de outro objeto. E volta e meia, para alguns tipos de animação, você vai precisar disso, ter uma hierarquia complexa entre objetos, em que um objeto altera com sua propriedade X a propriedade Y de outro objeto. Que nem eu vou brincar aqui com esse botão. Tipo, se eu giro o botão, ele liga a TV. Uma maneira de fazer isso é você indo lá na programação. Então, no caso, no parâmetro que será animado, que é a transparência, vou segurar o Alt e clicar no reloginho. Ele ativa a caixa de programação. Entre as opções de programação, a gente tem o igual, que é para ligar e desligar a programação. O gráfico, que é só para ele aparecer aqui no gráfico, como eu já tinha mostrado antes. E essa cobrinha é o link. Essa cobrinha, vocês conseguem ver que é igual a essa. Só que essa linka as propriedades relativas, posição, escala e rotação. Isso linka qualquer coisa com qualquer coisa. Então, eu vou pegar a transparência e linkar com o botão de rotação. Ó, se a rotação é 0, esse é 0. Se a rotação é 90, 90, esse é 90. Tá vendo? Então, eu criei uma forma de estabelecer um link entre esse botão e aquele botão. Então, ó, 0 e 90. Bom, só que 90 vai deixar 90 ali. Eu queria que o 90 aqui deixasse 100 lá. Então, o que eu poderia fazer aqui, provavelmente, seria multiplicar por 1.1. Eu estou fazendo um cálculo de cabeça. E a ideia é que cada valor desse representa, na verdade, em vez de 1%, representa 1.1%. Então, eu multipliquei por 1.1. Então, por exemplo, 90 deve dar 99 nos cálculos que eu estou fazendo de cabeça. E não deu. Deixa eu ver se é porque eu pus vírgula em vez de ponto. 1.1. Aí, 99. Então, o que eu estou dizendo é que esse valor vai ter uma amplitude de 10% a mais. Daí 90%, dá 99%, quase acerta o valor que a gente queria. Poderia botar aqui, por exemplo, 1.5. Daí dá 100%. Daí, se eu colocar 0, representa 0. E para cada um valor a mais que eu pôr, 1 vai dar aqui o 1.5. Tá? Ele arredondou o valor, mas dá para entender. Ó, 34 dá 39. E assim por diante. Outra maneira de fazer isso é usando programação também. Aqui eu fiz um cálculo matemático. Eu estou pedindo que eu vou ter esse mais aquele. Até uma outra maneira de fazer isso é o seguinte. Ó, imagine que eu quero que a transparência seja presa com isso, mas que ele já comece de 10. E daí ele vai ter
mais 10 acima do que eu já tenho. Então ele começa de 10, mesmo quando aqui está 0, e quando aqui vem para 90, ali vem para 100. É uma opção. Em alguns objetos pode ser que você precise disso, que um objeto já tem uma relação de distância com o outro. Ou então eu quero que ele tenha o valor inicial. Eu não sei se vocês perceberam, mas antes de eu colocar a programação, a minha transparência poderia... Deixa eu desligar a programação. Minha transparência é 100. Eu posso somar as duas coisas. Eu posso falar assim, eu quero o valor, value, é o valor que eu já tenho do parâmetro, mais, aí eu linko. Então eu estou dizendo usar 100, que é o valor original, mais o que tiver ali em cima. No caso aqui, ele vai dar esse erro. Provavelmente porque eu escrevi alguma coisa errada, tá? Por isso que ele deu erro. Mas essa é a ideia. Você vai colocar o valor original, value, isso, e daí você somaria com o que mais você precisaria. Tipo, aqui o mais, e eu linko com rotação. Aí, agora eu fiz certinho. Algum valor que eu tinha posto errado. E daí ele vai somar os dois valores. Desde que fique dentro do máximo que ele pode colocar lá. Provavelmente se eu ultrapassar aqui o máximo, ele vai parar em 100. Se colocar um valor negativo, ele vai somar o valor original menos tanto. Então eu poderia daí fazer o seguinte, em vez do botão ligar indo de 0 até 100, ele vai de menos 90 até 0. Daí chegaria no mesmo local. Bom, continuando lá. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui com programação.